Olá, pessoal, bem-vindos ao Conexão X. Tudo bem com vocês? Estou aqui com o maravilhoso reverendo Lucas Bertolozzi. Tudo bem, reverendo? Como vai você, querido? Minha irmã Cris de Pascoal, é uma honra estar aqui, é um Honra é privilégio, minha que você esteja aqui. uma saudade tua. Olha, só assim para a gente se ver, né? É verdade, mas que saudade. Reverendo, Muita saudade. hoje nosso público quer saber sobre transição planetária. E eu sei que você é um profundo conhecedor desses temas e que você atua em todas essas áreas também. Nós queremos saber o que é essa transição planetária no seu ponto de vista. Cris, bom, boa noite a todos os nossos telespectadores, paz, amor e bem para todo mundo. Eu queria começar esse nosso papo mostrando uma capa de um livro escrito por um guru indiano contemporâneo nosso, Ananda Murti. Ele fundou a ordem Ananda Marga, lá na Índia. Olha só isso aqui. Acho que está pegando, né? Aqui. Shiva. Shiva. E o título do livro é Namah Shivaya Shantaya, que significa exatamente isso em sânscrito: saudações a esse grande transformador, essa supraconsciência transmutadora que é tranquila. Shantaya vem de Shanti, paz, né? Ou seja, nada, eu acho que nenhum mantra, Cris, e os nossos telespectadores, é tão necessário nos tempos atuais quanto esse, Om Namah Shivaya Shantaya. Porque, para os nossos irmãos da Índia Antiga, nós estamos vivendo o apogeu do Kali Yuga. Kali Yuga. Meishu Sama, o fundador da doutrina messiânica, não é, lá no Japão, havia dito que estávamos no apogeu de um período de desgastes e sombras que teria começado há 3.000 anos atrás. Os nossos irmãos maias, aqui da nossa América Central, haviam decodificado no seu calendário que entraríamos numa virada de ciclo, o que comparativamente se daria mais ou menos no nosso calendário juliano aí, 2012. Chico Xavier estava avisando todo mundo desde o final dos anos 60 que entraríamos num tempo de transição. Então, se nós pegarmos os mais diversos pensadores das mais diversas doutrinas, esse aspecto quase que apocalíptico, ele foi denunciado. Verdade. Né? Só que o que acontece? Nós não levamos a sério. E temos uma mentalidade judaico-cristã aqui no Ocidente que pensa no Apocalipse como um evento único. Alô, Cris? Estou te ouvindo, pode falar, reverendo. Eu estou na imagem porque eu congelei aqui, está todo mundo congelado. Não, você tá normal para mim. Pode falar, então, você está na sala da TV Galáctica. Então, vamos embora. E o que acontece? Por conta dessa nossa mentalidade de que o Apocalipse é um evento único, nós entramos nos dois extremos, Cris. Ou a gente simplesmente não acredita, não entende numa necessidade de reforma, de mudança, porque, afinal de contas, todas as vezes que alguém tentou denunciar um apocalipse nesse entendimento judaico-cristão, errou. O próprio Cristo havia dito, não vos cabe o dia nem a hora. Ou nós temos um entendimento no outro extremo, que é esse de tentar propor que a qualquer momento o mundo vai se acabar e ponto final. Só que, evocando as vias médias, o caminho do meio, Cris, nós temos que entender que o Apocalipse, sim, ele existe. Porém, ele não é um fenômeno único. Ele é um fenômeno que se repete e que envolve não o fim, mas o reinício das coisas. Assim como quando nós respiramos, centenas de milhares de células morrem para que centenas de milhares de células nasçam. Da mesma maneira, estamos vivendo mais um dos tantos apocalipses, não só dessa Terra, como apocalipses que acontecem em todos os sistemas solares, em todas as galáxias de todos os universos.
em que ciclos se iniciam e para que isso aconteça, outros devem se findar. E Shiva, no entendimento da antiga Índia, representa exatamente isso. Por isso que um dos seus símbolos é o Shiva Lingam. O Shiva Lingam representa o falo de Shiva, né? Mas não porque tem alguma relação com a sexualidade, como teríamos um entendimento aqui, reduzindo o Tantra a uma questão meramente sexual, mas é porque, na leitura dos antigos védicos, o universo, tanto quanto quando ele é criado através de Big Bangs, tanto quanto quando ele é extinguido através de buracos negros, que engolem tudo à sua volta, ele tem um formato roliço, ovalado, muito mais fálico do que redondo. Entendi. E é muito interessante porque os nossos irmãos da antiga Índia, 5, 6, 7, 8 mil anos, já tinham esse conhecimento, e os satélites e telescópios mais modernos comprovam isso para nós aqui nos tempos atuais. Então, nós estamos vivendo um tempo, não de fim, mas de início. E não tem outro jeito, minhas irmãs e meus irmãos. Desculpem, mas ou a gente investe no entendimento sobre o novo, ou a gente investe no entendimento sobre o novo. Trocando em miúdos, Cris, ou a gente se transforma, ou a gente se transforma. Para o seu público eu posso falar algumas coisas que nem para o meu diretamente eu posso falar. Que nem lá na rádio eu posso falar. Então, o que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que, bom, mais execrado do que eu já sou no mundo de igreja, nós estamos sendo notados de perto, meus amores. Estamos sendo cuidados, a Cris sabe disso, há décadas, há séculos, e agora mais do que nunca. E o que está em jogo é a reintegração do nosso planeta. Sim. Num sistema de conectividade com outros povos. Ou vocês acham mesmo que a NASA está de 5 a 10 anos para cá, denunciando numa velocidade cada ano maior, um novo planeta provavelmente habitável, ou potencialmente habitável, né? Cada vez mais. Hoje em dia, praticamente de mês em mês, dependendo da circunstância, até de quinzena em quinzena, nós temos novos exoplanetas potencialmente habitáveis denunciados. O que as pessoas não falam, e talvez nem tenham acesso a isso, e se tem, no caso da grande mídia, a orientação é não transmitir, a ONU já demarcou reuniões oficiais desde 2009, né, para definir quem que vai representar o planeta Terra num colóquio oficial com seres extraterrenos. Senhoras e senhores, os avistamentos estão às pencas, mais e mais episódios que evidenciam. Haja visto o que aconteceu em Magé, em maio do ano passado, né? Haja vista, isso sem contar os casos clássicos, mas a questão é que, olha, eu vou te contar, Cris, uma experiência pessoal que eu tive em julho do ano passado. Eu me recolhi no auge da loucura dessa questão da pandemia, da primeira fase da pandemia. Sim. Eu me recolhi na mata, fui para lá no sul de Minas, na região de Bueno Brandão, entre Socorro, Montição e Bueno Brandão. Fui parar numa cachoeira. Falei para minha esposa, olha, estou indo. Fiquei um mês praticamente morando nos pés de uma cachoeira em Bueno Brandão, uma cachoeira bem distante, bem afastada. Tinha uma onça parda mãe com seu filhote, que ficava a mais ou menos 200, 300 metros de distância. Não mexeu comigo, podia ouvir ela rugir a noite toda. Dava para ouvir ela lamber o filhote. E na minha segunda noite, eu tive avistamentos claros, Cris. Eu tentei, até cheguei a filmar na circunstância, mas o questionamento que muitos céticos têm é, poxa, mas com tanta tecnologia que temos hoje, por que as filmagens não são qualitativas? Gente, não é simples. Tenta filmar a Lua com o teu celular, por melhor que seja. Pode ser um iPhone 11, você não vai ter a melhor resolução. Né? Que experiência fantástica, hein? Eu tive 6 avistamentos numa noite, Cris. 6. Agora, inclusive, a pergunta que não quer calar.
E você já teve algum contato com esses seres de forma extrafísica? Conta para a gente, reverendo. Você é um representante do movimento anglicano no Brasil. Conta para a gente se você teve algum tipo de experiência, que é muito importante o seu depoimento. Então vamos lá. Olha, tudo que eu falar aqui, Cris, eu não estou falando em nome do anglicanismo, até porque ele é composto de várias instituições completamente diferentes. Eu não sou uma figura, uma persona muito bem grata no meio de igreja. A gente acaba incomodando por esse nosso viés, mas era de aquário, vamos dizer assim, e por tentar falar para a igreja cristã, inclusive, olha, se atualize. Olha, você vai ter que rever os seus conceitos, porque quando esses encontros derradeiros acontecerem, a própria cristologia teológica vai ter que ser revista, porque até então a supremacia da igreja cristã se fez no fato de que Jesus seria o redentor de todo o universo. E que nós seríamos, então, o eixo desse universo. Pois bem, a igreja vai ter que se revirar para explicar para as pessoas, olha, existem outros povos e, quiçá, existem outros universos, como hoje corrobora a teoria das cordas. Eu poderia te dizer cabalmente sobre vários episódios, inclusive narrando o Papa João 23, o Papa Sorriso, o Papa Bom, né? Acerca de experiências de contato imediato de primeiro grau que ele teria tido. Isso é muito falado nos corredores da Cúria Vaticana. Não tem muito tempo que especialistas do próprio Vaticano, e o Vaticano tem investido uma grana alta na ciência astronômica, na investigação das estrelas, etc. E hoje alguns padres que respondem, sobretudo jesuítas, já começam a falar, olha, não seria nada normal pensarmos que existem outros planetas habitáveis, e etc, etc, etc. O que eu posso te dizer caracteristicamente, que eu, Lucas, já tive experiências, inclusive recentes, e posso te mandar as fotos, inclusive do que aconteceu aqui na sala terapêutica da nossa capela, em que depois de 4 dias que eu fiquei na sala, no 4º dia, grandes pegadas foram encruadas na pedra da porta. Eu vi as pegadas, eu recebi as fotos. Pois muito interessante. E são pegadas visíveis e estão desenhadas na pedra, quer dizer, é uma coisa que não se explica, e dentro do rosto de uma dessas pegadas muito grandes, a gente vê um rosto de um humanoide, né? Parece um felídeo, parece um humanoide, enfim, aí deixo a conclusão da ótica de cada um. E posso te dizer que eu já tive em alguns transes, várias experiências, inclusive com terapeutas conhecidas minhas que tiveram até transtornos na área de equipamentos, porque tentaram reproduzir e gravar o processo, e ele foi bem complicado. E em vários momentos que eu medito, Cris, eu tenho visões muito claras de alguns seres interdimensionais, ou pelo menos interplanetários, se não interdimensionais, porque não é o fato de serem interplanetários que necessariamente seriam interdimensionais. Né? E o que eu tenho muito claro com tudo isso, né? Até onde eu posso falar. E talvez um dos conceitos de Ashtar Sharam, que teria que ser desmistificado também, vai muito além de uma pessoa, tal qual Buda vai muito além da sua figura, né? Buda é um conceito, Cristo é um conceito. Tanto é que o próprio Cristo vai dizer, Jesus, vós sois deuses, não está escrito, parafraseando o Salmo 82, né? Porque Cristo é um conceito, não é uma pessoa. Buda é um conceito, não é uma pessoa. Ashtar Sharam é muito mais do que um ente, é um conceito derivado do sânscrito, sol iluminado, exatamente porque é o conceito dessas falanges tripuladas. A exemplo do que um cinegrafista amador húngaro, você deve ter esse registro, há alguns anos atrás registrou de um contato imediato de 2º grau, porque você vê, inclusive, a aeronave tripulada, né, e ele filmou isso, se eu não me engano, foi no começo dos anos 2000, final dos anos 90, não tenho a memória agora. Então, a questão é que nós estamos sendo diretamente acompanhados, e já foi avisado. Chefes de Estado já têm essa informação.
E eu tenho para mim, Cris, algo muito desafiador, e eu vou lhes dizer isso, e sob o risco de ser ainda mais ridicularizado por alguns, mas como diz os meus antepassados italianos, que se ne frega. Né? O próprio John Biden ter sido entrado na precedência numa eleição que foi visivelmente manipulada. Eu não estou entrando no mérito, porque, graças a Deus, eu sou apolítico. O que se sabe é que foi uma eleição manipulada, meu Deus do céu. Contaram até votos por correio, né? Mas foi uma imposição sobre várias demandas, inclusive também para isso, porque existe um acordo com determinados agrupamentos interplanetários. Eu julgo ter recebido essa informação. E quando, por exemplo, a humanidade não estava ameaçando entender, ainda na primeira onda dessa pandemia, na primeira onda oficial, vocês se lembram que em abril do ano passado foram percebidos sons estridentes, né, que pairaram minutos a fio, desde a Inglaterra até Minas Gerais. Né? Verdade. Só que o problema é que, por mais que tenhamos sinais, Cris, nós ainda somos essencialmente bichinhos de zoológico, em comparação com vários dos nossos irmãos interplanetários. Nós temos realmente uma dificuldade terrível. Temos uma síndrome de São Tomé, não é? Onde as pessoas não perceberam. Cristo já voltou e a gente não viu. E Cristo voltou aonde? Na essência de cada ser. Essa é a nova volta do Cristo, é o estado de consciência do Cristo. Isso já está aí, mas as pessoas se negam ainda a buscar isso e se negam a observar sinais elementais. Então, por que nós estamos sendo convidados a um processo de recolhimento, né? Como uma estratégia, talvez, de desacelerar um pouco o contágio, etc. Mas tem um fundo por detrás disso, é para nós entrarmos num processo de encontro, né? Num processo de autoinvestigação super necessária. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós sempre estamos politizando. E o Brasil hoje é epicentro dessa doença, porque é um país profético, é uma nação profética sob vários aspectos. Dom Bosco já havia falado sobre isso há décadas atrás, só que nós temos a síndrome dos retardatários. Então, nós não vemos o óbvio, mesmo que o mesmo episódio já aconteceu anteriormente com vários povos. Quando chega na gente, a gente repete o erro dos povos que já sofreram e não nos preocupamos em ter feito de forma diferente. Então, o Brasil, apesar de ser um celeiro do mundo, ainda demonstra, e talvez até por ser um celeiro do mundo, uma dificuldade imensa e um ataque imenso mesmo, sob um ponto de vista espiritual, de despertar sua consciência de fato. No Brasil, nós temos uma síndrome muito vira-lata ainda. Então, o fato é que felizes aqueles que puderem absorver um pouquinho, podem não acreditar em nada, podem ter o direito de questionar qualquer coisa, mas que absorver 10% do elemento de falar, peraí, deixa eu me trancar nesse primeiro momento, deixa eu entrar em contato com a minha essência. Afinal de contas, isso é essência básica, a sua essência é forjada nos mesmos átomos que forjam as estrelas. Vocês são seres extraterrenos. Ninguém aqui é um ser terreno por si só, sob o ponto de vista mais natural. Porque nenhuma biologia essencialmente surgiu originalmente na Terra. Se não foi trazida, isso, segundo as leis mais básicas da ciência, foi trazida de fora. Não é? Então, todos nós somos por si só seres extraterrenos. Inclusive, por sermos seres extraterrenos, temos que ter um olhar muito mais amoroso, um olhar de hóspedes com Gaia, não é? Com a Mãe Terra. E nós não temos. Né? Então, nós temos que reaprender alguns conceitos, a exemplo do que nossos irmãos ameríndios, xamânicos, já ditam e o fazem há milênios. Então, estamos vivendo todo esse processo de grande limpeza, resgate sobre alguns aspectos. Por exemplo, a religião. A religião, poderíamos dizer, um resgate. Por que um resgate, Cris? Porque nós estamos voltando a expressões de fé do passado, a uma expressão de fé primordial, cada vez menos institucional, cada vez mais individualizada,
ao mesmo tempo, enquanto ela é individualizada, ou seja, eu tenho confiança em Iemanjá, mas eu gosto do Buda Shakyamuni e rezo o meu Pai Nosso toda noite, entende? Então, a gente acaba absorvendo também, numa perspectiva mais holística, frutos de outras expressões e etc. E esse é um comportamento primitivo da religião e consequentemente, genuíno, muito mais puro, em que as pessoas elas tinham um entendimento muito mais pessoal e de clãs sobre o sagrado. E o problema foi justamente quando começou o processo de imposição, né, da crença de um clã, ou de um indivíduo, ou de uma casta sobre outra. Aí que começou todo o problema no mundo da religião. Então, estamos vivendo, no que tange ao universo da religião, uma ressignificação, mas muito mais do que uma ressignificação, estamos tendo um resgate. E por isso a ressurreição do conceito da espiritualidade. E tudo isso foi avisado, e tudo isso é acompanhado, e tudo isso, e não tem jeito, a Terra vai evoluir. É um processo, é inevitável. O processo evolutivo ele não retrocede. Verdade. Então, temos que aproveitar esse momento. Líderes religiosos sabem disso. Papas, patriarcas das igrejas orientais, grandes bispos, lideranças religiosas das mais diversas religiões, né? Gaonatos judaicos, grandes lamas e rinpochés, e etc., sabem dessa informação. Há grandes sheiks, ou vocês acham que existem tratados assinados pelo atual pontífice de Roma, e sheiks e califas de grupos islâmicos, né, assinados de comum acordo por causa de um processo de unificação, de globalização, de nova ordem mundial? Não, gente! Não é isso. O que está em jogo não é uma estratégia de algumas poucas famílias de criar uma nova ordem global ou Illuminati. Até existe, mas muito maior e de fato efetivo que está acontecendo é um processo de reintegração do planeta num diálogo cósmico. Acredito nisso. Então não tem jeito. Tem uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Por favor. Ele está perguntando, no teu ponto de vista, pelos teus estudos, quando vai ser o auge de tudo isso? Porque nós estamos vivendo um momento onde muitas vidas estão indo embora, né? Como você mesmo disse, é um momento de resgate, mas qual vai ser o momento dessa integração? Você acha que está muito próximo, ele quer saber isso. Então vamos lá, Rogério. Olha, Rogério, falarmos de data é sempre muito arriscado. Por exemplo, eu julgo ter recebido uma informação de que a partir do dia 21 de março, nós começaríamos a viver uma queda, um refrigério nos casos de contaminação e morte. E não foi o que aconteceu, tivemos um aumento de mortes. Só que daí, quando eu fui dialogar sobre isso, com aquilo que eu julgo ser a espiritualidade com que eu dialogo, eles disseram, mas espera lá, as contaminações vão começar a cair e a gente só vai ver, vocês só vão perceber o efeito disso daqui 10, 15 dias, né? Então, veja, é sempre complicado, a nossa dinâmica de tempo é completamente diferente, né? Por exemplo, um ano de Plutão é 283 anos nossos. Isso que estamos falando de um planeta numa mesma dimensão, aliás, no mesmo sistema solar que o nosso. Mas julgo eu que em meados de 2037 até 2043, nós vamos ter o apogeu da nova Terra. O apogeu da nova Terra. É muito arriscado, né, falar cabalmente nesse sentido, mas julgo eu, e para você eu posso confidenciar isso, que em meados de 2036 até 2043 teremos um planeta completamente diferente no seu sistema de distribuição econômica. Justamente na distribuição econômica que hoje é manipulada por algumas pouquíssimas famílias proeminentes até os dias atuais e que arquitetam essas novas ordens mundiais, e isso vai ser vencido. E por isso que temos hoje, por exemplo, a tecnologia PIX, que por detrás de todo o elemento conspiratório que permeia alguns, já é uma prova de um processo de universalização da moeda. Já é um indício da universalização da moeda. No futuro, Cris, ao invés do que acontece hoje no planeta de expiação e prova que nós estamos, em que nós já
encarnamos devendo, já encarnamos no negativo, nesse auge da nova Terra, nós vamos já nascer aqui no positivo, com créditos. Né? Hoje em dia a gente nasce, você, eu, todas as gerações até aqui, nascem no negativo. Já nascem devendo pela lei kármica, devendo para o Estado de Direito, né? E assim que vai. Mas vai chegar um tempo em que os filhos de nossos filhos nascerão com créditos. E como é que você junta a sua fortuna? Como é que você prospera? Entendendo qual que é o seu propósito na Terra. Quando você entender qual é o seu propósito e aplicar o seu propósito na construção de uma sociedade mais evoluída, seja como um artesão, como um artista, um comediante, um sacerdote, um médico, um comunicador, um mecânico, um malabarista, seja como for, como um peregrino, como um monge, não importa, né? Como um político, um governante, etc. Você aplicando efetivamente o seu papel que você se dispôs a cumprir nesse jogo chamado Terra, nesse jogo chamado Vida 3D, que é um jogo, né? Você passa de fase, mas você vive confortavelmente e garante uma zona de conforto para os que te cercam. Vai ser esse processo, porque assim funciona em grande parte das sociedades mais evoluídas que a nossa, sejam em outras civilizações ou mesmo em outras dimensões. Julgo eu. Reverendo, nós temos 5 minutos para você deixar sua mensagem para esse momento que as famílias estão tão necessitadas, porque muita gente está partindo, nesse momento difícil que a humanidade passa, de certa forma, porque ainda nós somos assim muito apegados às pessoas, à matéria, de certa forma, né? Então, eu gostaria que você deixasse sua mensagem e o convite para um próximo programa, porque falar com você realmente é uma enciclopédia universal aí. Eu gostaria que você voltasse, se você puder, na próxima semana. Eu deixo próxima semana. Você. Já está marcado, Cris. Quarta-feira que vem, de volta, Reverendo Lucas, com maior honra, porque esse homem tem muito conhecimento, a gente precisa dar voz aí nas mídias aí para que ele coloque, para nos ajudar, inclusive, a esclarecer esses momentos e aliviar o nosso coração. Sua mensagem, Reverendo, para os nossos 5 minutos finais aí. Então, meus amores, primeiro, Cris, gratidão pelo privilégio que você me deu de conversar com você, de sentir a sua energia. Quem conhece um pouco da sua história e da sua alma, realmente te aprecia e te admira. Om Namah Shivaya Shantaya. Foquem nesse mantra pelos próximos 108 dias, de preferência na Japamala. Om Namah Shivaya Shantaya. Meus amores, vocês não estão perdendo ninguém. Essas pessoas que estão partindo, muitas delas não se iludam. Elas estão partindo para continuarem um trabalho mais intenso do que vocês possam imaginar. Até um tempo atrás eu pensava e dizia: as pessoas estão partindo porque estão descansando desse game, elas não estão mais passando pelo processo caótico que nós estamos aqui, venceram, combateram um bom combate, estou parafraseando o apóstolo Paulo, até que eu julgo que um amigo espiritual me disse: você se engana. Muitos dos que estão partindo é porque não trabalharam a contento aí e, de alguma maneira, suas consciências sabem que, para serem redimidas num processo de causa e de efeito, estão em alguma dimensão paralela, trabalhando e trabalhando muito. Outras tantas é porque já cumpriram o seu papel mesmo e transcendem para dimensões mais evoluídas, sem a necessidade de tantos desafios como nós ainda estamos aqui. E quem ficou, ficou porque tem desafio. E um dos desafios, meus amores, é chorarem os seus mortos, sorrindo para a vida. Olha só que coisa maluca. Chorarmos a falta dos que partiram, dos que estão partindo, e sorrindo para os ares de esperança, de entender que a morte não existe e que existe um processo de início, de nova fase, de novo ciclo, de nova terra, de nova vida, de nova consciência acontecendo debaixo dos nossos olhos, e que sim, esse grande karma coletivo, eu, a Cris, cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento pediram para participar desse processo. Quem não pediu está partindo. Quem está aqui e que está resistindo a isso, pediu para passar e para escrever os anais dessa nova terra. Então, meus amores, resistam.
Resistam. Nós estamos sendo acompanhados de perto. Estamos tendo suporte de perto. Fiquem tranquilos, isso está acabando. Bom, reverendo Lucas estará conosco na próxima. Estou anunciando já, hein, reverendo? Por favor, quarta-feira, 19 horas. Batendo mais um papo, explicando todas essas questões espirituais que ele compreende muito melhor do que nós, porque além dele vivenciar, ele estuda isso há milhões de anos-luz já de outras existências. Gratidão, reverendo. Uma honra estar contigo aqui no Conexão X. Uma honra, minha irmã. Eu te amo, viu? Eu te amo muito, de verdade. Querido, gratidão imensa. Quarta-feira, reverendo Lucas, de novo aqui na TV Galáctica e no Conexão X. Gratidão, reverendo. Gratidão, minha irmã. Paz, amor e bem, pessoal. Gratidão. Gratidão.